Olá pessoal, eu sou a Rafa e você está no canal Mania de Artesã. Hoje nós iremos fazer aqui, ó, os Senhores Double Guys. Ele é uma skin principal, um personagem principal de um joguinho de celular chamado Double Guys, que é de uma corridinha, né? E aí, eu trouxe aqui pra vocês porque eu não vi nada, e é um jogo bem conhecido, tem bastante youtuber aí que joga, tem bastante criança que joga, então eu trouxe aqui pra vocês, tá bom? Já vou pedir para que você se inscreva no canal, me conta se você quer mais algum outro personagem, se você gosta, se você não gosta do jogo, se gosta desse tipo de vídeo, qual outro tipo de vídeo quer ver aqui, tá bom? E já deixa seu like que não custa nada pra vocês, mas pra gente faz total diferença, certo? E aí, deixa eu te falar o que a gente usou aqui, tá bom? Então, deixa eu falar. Eu usei aqui a linha laranja Migolove, usei aqui a linha azul, mas eu usei a Anne em fio duplo, tá? Porque eu não tinha mais a bique suficiente pra fazer essa peça aqui, mas ela é azul bique se você for usar o amigurumi. Eu usei aqui no sapatinho, eu usei uma linha preta da Charme, né, então preto, padrão. Para fazer a pele, usei o porcelana, como a skin do personagem pode ser trocada por outras cores de pele, pode ser usado qualquer um, tranquilamente. Aqui o bonezinho dele, essa parte é dessa cor, o original. E essa parte aqui, ele é tipo um verde pistache, um verde mais aproximado de 1 grama, assim, sabe? É uma cor de grama, né? Mas eu não tinha, então eu fiz todo de uma cor só. Então, se vocês quiserem fazer, dá pra mesclar esses verdes. E o olhinho dele aqui, ó, que é o pulo do gato, o olhinho dele não é o olho redondo, não é um olho, tá? Que eu tô usando, na verdade, ele é um focinho, porque ele é alongado, tá? E oval. Então, eu tô usando um focinho de trava no lugar do olhinho, tá bom? Então, bora aprender. Então, eu vou começar aqui fazendo 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico, como de costume, né? Vou fechar o anel e vou fazer uma carreira, então, só de aumentos, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar apenas com aumentos e vamos ficar com 12 pontos nessa segunda carreira. Bom, na terceira carreira, nós iremos fazer uma carreira inteira de um ponto baixo e um aumento. Nós iremos fazer, então, um ponto baixo e um aumento por toda a nossa volta e ficaremos ao final dessa carreira com 18 pontos baixos. Agora, nós iremos fazer uma carreira inteira de 2 pontos baixos e um aumento. Então, olha lá. 2 pontos baixos e um aumento. Iremos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Agora, nessa próxima carreira aqui, nós iremos fazer 3 pontos baixos e um aumento. E nós iremos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer uma carreira inteira de 4 pontos baixos e um aumento, tá? Eu vou usar aqui a divisão de pontos, fazendo 2 pontos baixos, faço um aumento, trabalho normalmente 4 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta, e vai ficar aqui no final restando 2 pontos baixos, do qual vou fazer normalmente, tá? Mas se você quiser aí fazer 4 pontos baixos e um aumento direto, desde o primeiro, não tem problema. Bom, agora nós iremos fazer, então, uma carreira inteira de 5 pontos baixos e um aumento, tá, gente? Então, nós iremos fazer 5 pontos baixos e um aumento
por toda a nossa volta. Vou fazer agora uma carreira inteira de 6 pontos baixos e um aumento, sendo que eu vou fazer aqui a divisão de pontos por se tratar de uma carreira de número par, tá? Então, vou fazer aqui 6 pontos baixos e um aumento. Vou começar com 3 pontos baixos, um aumento. Vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. E ao final vão restar mais 3 pontos baixos, do qual vou fazer normalmente. Pode ser trabalhado em 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, sem problemas nenhum. Vou fazer agora minha última carreira de aumentos. Então, vou fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Terminada esta carreira de aumentos, nós iremos fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto. E agora, nós iremos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. E nós iremos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. Então, olha lá, 5 pontos baixos, uma diminuição. Iremos fazer isso por toda a nossa volta. E aí, nós iremos fazer aqui os últimos 5 pontos. E não teremos uma diminuição neste último aqui, tá? E aí, nós iremos fazer por toda a nossa volta 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós iremos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta, até o final da carreira. Bom, aí no último aqui eu fiz 4 pontos baixos e sobrou um. Então, vou fazer aqui esse um normalmente, então vai ficar 5 pontos baixos, na verdade, no final, tá bom? E aí, nós iremos fazer nessa próxima carreira 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós iremos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta. Vou fazer aqui agora 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta. E aí, eu vou encher a cabecinha e vou voltar aqui e colocar os olhinhos com vocês, tá bom? Tem gente que prefere colocar os olhinhos com a cabecinha sem encher, né? E depois enche. Eu, particularmente, prefiro o contrário, porque eu acho que fica mais fácil da gente ter noção de como vai ficar as coisas, tá bom? Vou fazer. Como aqui eu não estou usando olhinhos, eu estou olhando aqueles focinhos achatados, olha lá. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem que não é redondinho, ó. Ele é oval, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Entre a carreira 14 e a carreira número 15, eu vou colocar os olhinhos e vou dar 7 pontos de distância entre um e outro aqui, tá bom? Vou colocar aqui os olhinhos de trava. Colocada aqui a trava, eu vou fazer mais uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda essa volta aqui. E aí, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto, após ter feito essa carreira de um ponto baixo e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, um ponto baixo e uma diminuição, e aí, mais uma carreira apenas de ponto sobre ponto. Bom, eu prendi aqui o laranja de forma bem centralizada, tá? Então, achem aí o meio da parte de trás aí de vocês, tá? Pra poder iniciar e ficar bem bonitinho. Então, eu vou iniciar aqui fazendo 2
fazendo um ponto baixo e um aumento, tá? Então, vou fazer novamente um ponto baixo e um aumento aqui, porque o nosso bonequinho, ele é entroncadinho, né? Ele é meio fortinho. Então, não faz sentido fazer tão pequenininho, tá bom? Essa parte aqui do tronco, já iniciar pequenininha, tá? Bom, gente, eu fiz aqui, tá? Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento, mas aqui, ó, eu tinha prendido e eu tinha feito, eu tinha arrematado, né, o de baixo para poder prender aqui. Então, a gente vai trabalhar de forma circular. Essa parte aqui que eu prendi, eu não uso, eu venho direto no meu primeiro ponto. Então, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos e um aumento por toda essa volta, tá bom? Bom, agora, gente, eu vou trabalhar aqui de uma forma bem diferente. Eu vou trabalhar com 5 pontos baixos e um aumento, tá? E, obviamente, essa carreira de 5 pontos baixos e um aumento, ela não vai ficar aí certinha, né? Ela não vai dar certinho essa sequência como nas outras, tá bom? Mas a gente vai trabalhar aí 5 pontos baixos e um aumento por toda essa volta. Bom, gente, eu fiz aqui, ó, as carreirinhas, as sequências que deu, né, de 5 pontos baixos e um aumento, e sobrou aqui pra mim 3 pontos baixos, tá? Do qual eu vou caminhar normalmente. Agora, eu vou começar a sequência de ponto sobre ponto, tá bom? E aí, nessa parte aqui da sequência de ponto sobre ponto, eu vou ir fazendo aqui e eu volto para falar para vocês quantas carreiras exatamente eu fiz de ponto sobre ponto, tá? Mas aproximadamente aí umas 10 carreirinhas. Agora, eu fiz aqui, ó, 10 carreiras de ponto sobre ponto em laranja e 2 carreiras de ponto sobre ponto na cor azul, tá? E aí, eu vou ensinar aqui para vocês como que a gente vai fazer a perninha. Bom, a perninha a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou achar o meio dos meus 2 lados, tanto da frente quanto de trás, e vou prender aqui o meio, tá? Não vou trabalhar no meio, não vou trabalhar no ponto de trás e no ponto da frente, que são aqui ao lado do meio, e nem nesses dois aqui, tá? Do outro lado. Então, seja meio, lado esquerdo e lado direito, tá bom? Meio, lado esquerdo e lado direito. Não serão trabalhados. Vou começar a trabalhar aqui. Vou pegar aqui, ó, de trás. Então, olha lá. Eu não vou trabalhar o meio, não vou trabalhar este daqui. Vou iniciar o meu trabalho aqui, tá? E vou fazer ponto sobre ponto. Até chegar lá do outro lado, no ponto, no último ponto que eu vou trabalhar, né? Ou seja, faltando esse ponto aqui, tá bom? Do lado do meio. Então, olha lá o último ponto que eu vou fazer. E aí, eu vou vir aqui, olha lá. E já trabalhar de forma circular, tá? Este daqui vai ser o primeiro ponto do meu trabalho. E aí, eu vou fazer uma carreira, vou começar a fazer ponto sobre ponto, tá bom? E aí, eu vou fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto na cor azul, tá? Na cor azul marinho. E posso arrematar o meu trabalho e vou pegar a cor preta para fazer o sapatinho. Eu vou fazer isso dos 2 lados, porém, vocês têm que, só vale o adendo aqui, de que desse lado eu comecei daqui pra cá,
a gente sempre vai trabalhar da direita para esquerda, né? Sempre saindo para a esquerda, para poder ficar certos pontos. Então, deste outro lado, eu trabalho iniciando na frente ao invés de iniciar atrás, tá bom? Para ficar certinho. Agora, eu vou achar aqui, ó, o meio da parte da frente. Vou pegar a cor preta e vou introduzir a minha agulha aqui, tá? Então, vamos achar o meio. Achei o meio, eu vou trabalhar apenas na alça da frente, tá? Por toda essa volta, eu vou trabalhar apenas na alça da frente. Então, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou trabalhar com 4 pontos altos, apenas nas alças da frente, aqui neste mesmo ponto, tá? Vou trabalhar neste primeiro ponto aqui com 4 pontos altos juntos, tá? E agora, vou trabalhar em ponto baixo sobre ponto baixo, mas tudo pegando apenas na alça da frente. Cheguei aqui no meu último ponto, ó, a gente fez pontos altos, né? Então, eu vou vir aqui, ó, lá na corrente, tá? Então, ó, na corrente não, perdão, no ponto mesmo, né, ó. Então, 1, 2, 3, eu vou vir aqui e vou fazer o meu ponto baixo aqui, tá? E no meio desse daqui, eu vou subir 2 correntes e vou fazer mais 3 pontos altos, ou seja, totalizando 4 com aquele ponto alto ali que eu fiz. Agora, com as correntes, né? Perdão. Só que agora eu vou trabalhar com as carreiras normais, tá? Não vai ser só pegando na alça da frente, vai ser pegando nas 2 alcinhas aqui. E vou trabalhar, então, ponto sobre ponto em ponto baixo até o final da minha carreira. Terminado aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, agora sem aumentos, sem diminuições, sem pontos altos, apenas pontos baixos. Porém, eu vou pegar apenas na alça de trás, lá na alça de dentro do meu sapatinho, tá? Vai ser ponto sobre ponto apenas nas alças de dentro. Bom, gente, eu sei que com a linha preta é difícil de ver, né? Mas agora eu vou fazer aqui, ó, a minha outra carreira, que vai ser de 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por toda essa volta, pegando nas alcinhas normalmente, 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu já terminei de encher não, né? Vou encher um pouquinho mais, mas assim, enchi até onde deu aqui no meu limite, para poder ficar mais fácil de trabalhar. E aí, daqui a pouquinho eu vou encher o restante, tá? Agora, eu irei trabalhar aqui com uma carreira apenas de diminuições. E esta vai ser a minha última carreira, depois eu vou fechar aqui com o meu falso anel mágico, tá? E aqui será uma carreira apenas de diminuições. Para fechar com o falso anel mágico, eu vim passando por dentro e por fora, tá? Por toda a voltinha aqui, até que eu consiga puxar para poder fechar. Vou colocar um pouco mais de enchimento aqui.
E aí, nós iremos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Olha lá como que fica o sapatinho. E aí, a gente vai voltar pra fazer as mãozinhas e o bonezinho. Bom, gente, eu falei que eu ia voltar com o bracinho, porém ele não tem segredo nenhum. Vocês são super capazes de fazer só com o que eu vou falar aqui. Eu fiz 6 pontos baixos dentro do anel mágico, fiz uma carreira só de aumentos e daí eu fiz mais 10 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, 11 carreiras de 12 pontos baixos e mais uma de 6 pontos dentro do anel mágico, que totalizam 12 carreiras, tá? Na cor da pele aqui do Senhor Stubble. E aí, eu troquei pelo laranja e fiz mais 5 carreiras com a cor laranja, tá? E enchi aqui e coloquei. Eu sempre faço o bracinho com 9 pontos, porque sempre tô acostumada a fazer bonequinhas meninas e ele é bem troncadinho, então não faria sentido fazer ele com 9 pontos igual eu faço elas, tá bom? Então, tem que ser esse daqui mesmo, tá? Ele não tem a separação assim da mãozinha, então é tudo juntinho mesmo, então é bem simplesinho, tá? Agora, ele tem um boné, né? O boné dele, na verdade, ele é de 2 tons de verde, porém eu não tenho 2 tons de verde, então vou fazer tudo de um só, tá? Eu fiz aqui aquilo de praxe que a gente já faz na cabecinha. Então, eu fiz a mesma coisa da cabecinha aqui, tá? Essa daqui é a primeira parte da cabecinha. Dos seis pontos baixos dentro do anel mágico até as carreiras de 7 pontos baixos e um aumento. E aí, eu fiz aqui, olha. E aí, eu fiz aqui uma carreira de ponto sobre ponto, porém pegando apenas nas alcinhas de fora, né, de dentro do trabalho, perdão, pegando apenas na alcinha de trás, que é para poder dar esse efeito aqui de descer, né? E aí, eu fiz mais 8 carreiras de ponto sobre ponto, tá? E aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu separei aqui, olha, 12 pontos, que vai ser a abinha do meu boné. Então, vou vir aqui, vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto baixo sobre ponto baixo, até o final aqui desses 12 pontos, tá? Vou chegar aqui nesse 11º ponto, vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e voltar a caminhar esses 12 pontos, tá? A abinha dele é mais quadradinha, né? Então, a gente vai trabalhar assim. E eu vou trabalhar assim por mais algumas carreiras. Vou ver aqui quantas carreiras fica bom, fica parecido com o bonequinho original. E aí, eu volto aqui para falar para vocês. Então, sempre chegando lá, uma corrente, vira o trabalho e faz ponto sobre ponto novamente. Uma corrente, vira o trabalho, ponto sobre ponto novamente. Bom, gente, então eu fiz aqui 5 carreiras, tá? E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar pontos baixos nessa lateral. Tá? Tô criando aqui. Aqui, vou fazer apenas ponto baixíssimo, tá? Pra não dar um efeito do boné maior, tá bom? Então, é só pra até eu chegar ao outro lado e dar esse acabamento aqui no bonezinho.
Chegando aqui, olha, vou fazer novamente criar pontos baixos nas laterais até ali em cima, ó. Para poder dar o acabamento. Chegando aqui, vou arrematar, tá? E ele vai ficar assim, vou esconder aqui minha linha. Vou colocar aqui nele, ó, vou ajeitar. Eu posso colar, posso costurar, ou posso simplesmente deixar assim mesmo, tá bom? E aí, tá prontinho o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais algum personagem do Istanbul Guys, ou algum outro de qualquer outro jogo, qualquer outra coisa, me conta aqui que eu trago, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.